Então, estamos agora gravando a aula. Boa noite para as pessoas que estão presentes. Nossa quinta aula, né? Sobre tecnologia de carnes e derivados. Então, qual era a proposta? A proposta era, a partir da leitura da bibliografia, né? Vocês irem acessando na ordem os vídeos que eu coloquei, para ficar mais claro, para vocês terem uma visão melhor do que está sendo falado ali na teoria. Tem alguns nomes difíceis, alguns nomes que talvez vocês nunca tivessem visto ou ouvido antes, mas aí no decorrer da leitura vai dando para associar o que quer dizer. Por exemplo, na parte do abate mesmo, tem umas nomenclaturas, né, bem diferentes do usual do nosso dia a dia. Mas isso, nós como nutricionistas, na prática de nutricionista normal dentro de uma UAN, dentro de qualquer restaurante, a gente não precisa de entender, de saber, de ficar replicando como é um abate de um bovino, como é um abate de um suíno. Isso é só para vocês terem noção de como acontece, todo o processo, como deve ser em questão higiênica, por que é tão importante, né, seguir as normas, as recomendações, as RDCs, os manuais de boas práticas na hora do abate, porque desde a hora do abate até a hora que esta carne chega na mesa do consumidor final, vai estar tudo envolvido com a questão da qualidade da carne, da maciez da carne e da quantidade de micro-organismos, né? De patógenos que vão poder modificar as características sensoriais dessa carne, seja uma cor mais escura, uma cor mais clara, ou um odor diferente, ou às vezes é aquela questão, né? A gente acha que visivelmente ou pelo odor não tem nenhuma característica que está indicando que está estragado, mas pode acontecer de após o consumo levar a algum problema, né, intestinal, alguma diarreia, algum vômito. Então, tudo isso pode gerar um problema lá na frente para a gente. Então, a gente tem que entender de como é a maneira correta do abate, de quem está fazendo esse abate, se tem autorização, né, o carimbo do CIF, que é o selo de inspeção federal, que para que um frigorífico, uma empresa tenha o carimbo do CIF, ela tem que cumprir todas as exigências, todas as normas. Então, isso é uma garantia para nós consumidores de que realmente aquela carne é de boa procedência. Então, é só para a gente mesmo entender o que a gente tem que observar antes de fazer uma compra, principalmente quando é um restaurante muito grande, em que a gente tem que fazer uma compra aí de diariamente 100 quilos de carne, 200 quilos de carne, né? Então, nós temos que atentar principalmente a essa questão da higiene, de como foi essa produção, de como foi esse invase, de como que foi a entrega, esse percurso do frigorífico até o seu restaurante, se a temperatura estava adequada, se não houve descongelamento e recongelamento. Então, tudo isso vai ser nossa responsabilidade. Quando o produto final, por acaso, estragar ou não atender as expectativas do nosso comensal, né, do nosso consumidor. Então, por isso que a gente tem que entender. Perguntas? Quem tiver pergunta aí, eu achar que eu estou falando muito embolado, que eu estou falando muito, muito rápido, me falem. Então, se eu puder continuar, me falem também. Arthur? Pergunta, Arthur? Tem não. Ah, e aí, posso continuar então, gente? Ou vocês querem que eu volte alguma coisa? Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Ok. Então, vamos lá. Tecnologia de carnes e derivados. Aí abordou a questão desde o abate, né, do animal até os derivados. Os derivados mais consumidos, os derivados mais acessíveis, principalmente de carne, são os mais baratos, concordam? Que a salsicha,
a linguiça, o steak, o hambúrguer, né? Todos esses derivados aí da carne, geralmente, têm um valor bem abaixo da carne fresca. Então, de acordo com o nosso país, com a condição financeira, a grande maioria vai ter um consumo alto desses derivados, né? Que engloba outra disciplina, que é a questão do consumo excessivo de industrializados, que pode levar a doenças crônicas não transmissíveis, principalmente no caso das carnes, vai ser alta quantidade de sódio, muita gordura, né? Muito conservante, tem a questão do nitrito e do nitrato, que são cancerígenos, que é o que faz ficar com aquela cor vermelhinha, atraente, né? Então, geralmente, não sei se vocês conhecem ou se vocês já consumiram. Uma linguiça caseira, uma linguiça feita na roça, ela é branca, ela tem uma aparência clara, ela não é vermelhinha igual a linguiça industrializada. Então, muitas vezes, o consumidor, ele prefere comprar aquela linguiça industrializada, cheia de nitrito, que está vermelhinha, no lugar de comprar uma fabricada artesanalmente, que não tem nenhum conservante, nem sódio em excesso, simplesmente por causa da aparência, que é uma característica sensorial, né? Então, acaba sendo enganado, ludibriado mesmo pela imagem, pelas propagandas na televisão, na internet, que aquela linguiça vermelhinha, coradinha, ou aquele bacon vermelhinho, que é mais saboroso, mas na verdade ali são aditivos corantes para chegar àquele tom. E é o que mais faz mal para a saúde, principalmente das pessoas que consomem sempre, diariamente, né? No menor quantidade do tempo tá consumindo realmente uma carne fresca. A maioria dos dias está consumindo só esses derivados aí da carne, que são os ultraprocessados. Então, é por isso que é tão interessante a gente entender o processo, como é fabricado, né? E sempre lembrar daquela palavrinha lá de não demonizar o alimento e falar que é veneno, mas sim orientar que não é bom estar consumindo diariamente, porque tem muito sódio, tem muito conservante, tem muito nitrito, muito nitrato, e que isso em excesso vai fazer mal à saúde. Certo? Vocês conseguiram assistir o vídeo da fabricação da salsicha? Quem assistiu a fabricação da salsicha achou o quê? Vai continuar comendo salsicha normalmente? É nojento, né, professora? Mas e aí, é gostoso? E um cachorro É quente bom. vai. Pois Mas esse é o problema. nojento. É nojento, é assustador até, né? Porque, não sei se eu comentei isso com vocês, mas teve uma época que a gente ainda comprava salsicha na merenda escolar lá de Mucuri, aí era algum evento, tipo Dia das Crianças, que tinha cachorro-quente com salsicha. Aí as merendeiras tiraram foto e me mandaram que quando elas começaram a cortar a salsicha, tinha pena de galinha, pena no meio da salsicha. Por quê? Vocês viram que eles vão misturando o resto de tudo, estômago, intestino, as vísceras, bico, o pé, vão misturando tudo, né? Para fazer aquela massa lá da salsicha. Então, nesse meio aí, foi também um pouco de pena. Então, quando elas foram cortar a salsicha pequenininha para o bolo de cachorro-quente, pena. Eu fiquei chocada. Só que aí, o que eu podia fazer? Ela tirou foto da salsicha com a pena, tirou foto da embalagem, da validade, do lote, da marca. Aí eu fui atrás do meu fornecedor para falar que aquela marca ali eu não queria mais. Que da próxima vez que eu fosse pedir salsicha, eu queria de uma outra marca. Tem licitação de prefeitura, ganha uma determinada marca. Então, a gente pega as amostras, faz essa amostra para ver se realmente está muito salgado, ou está apimentado, ou se o macarrão é ruim, ou se o arroz é ruim. Tudo que ganhou na licitação, eles entregam uma amostra, a gente prepara e a gente pode aprovar ou não. Se a gente não aprova uma marca, aí o segundo vencedor, no caso, que ficou em segundo lugar, que vai entregar uma marca mais cara, diferente. Aí, nesse caso, quando ocorre um problema como esse, que a salsicha estava com pena, eu falei, eu não quero mais essa marca de salsicha. Aí, ou ele me envia uma outra marca semelhante, ou ele fala, então eu não quero mais entregar salsicha para você, aí o outro fornecedor que tinha ficado em segundo lugar começa a me fornecer. Então a gente tem essa facilidade até
no setor público, que é licitação. Agora, quando é numa one, que é particular, que é você que faz a compra, que é você que faz o levantamento de preço, né? É você que negocia diretamente com o fornecedor, fica mais fácil ainda. Só que é uma coisa a se pensar, né? Nutrição, um curso de saúde, né? Que prioriza o que? A saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tanto que, graças a Deus, eu consegui tirar a salsicha do cardápio da merenda escolar. Porque imagina, uma merenda que está fornecendo aí uma vez a semana, ou a cada 15 dias, essa salsicha desse jeito que vocês viram a fabricação. Então, não faz sentido ter nutricionista no município, ter nutricionista fazendo trabalho de educação nutricional, ensinando as crianças a comerem melhor, a conhecerem as frutas, as verduras, né? A importância de uma alimentação de verdade, sendo que no cardápio, elaborado e assinado pelo nutricionista, tem ali macarronada com salsicha, pão com salsicha, uma vez na semana, né? Então, isso também é bom que a gente vai entendendo, né? Por mais que seja gostoso, por mais que seja muito barato, por mais que a salsicha renda, porque ela incha, né? Então, ela faz volume. Então, numa família sem condições financeiras, com baixa renda mesmo, que tem muito pouco, eles consomem diariamente porque é um dos poucos meios, não digo único, né? Mas um dos poucos meios deles estarem ingerindo proteína seria da salsicha ou da linguiça. Então, a gente tem que orientar. Por que não o ovo, né? Por que não um peito de frango que você vai desfiar e vai render, coloque em menor quantidade? Tudo isso é educação nutricional, tudo isso é trabalhar com essa população mais carente, criando alternativas de substituição de um alimento, que não necessariamente existe só a salsicha que custa 7, 8 reais o quilo. Dependendo da promoção, você compra um peito de frango de 6, 7 reais o quilo. Você compra uma coxa e sobrecoxa que é 6, 7 reais o quilo. Vai ser muito mais saudável. Então, é por isso que a gente tem que entender como é a fabricação e entender que em nem todas as situações a gente pode proibir, jamais a gente pode proibir, né? Mas falar que não pode e tal, e tentar achar alternativas de substituição. Então, eu quis colocar esses vídeos aí, tanto da linguiça quanto da salsicha, porque eu acho que são os mais consumidos, né? Principalmente pela maioria da população que tem pouco poder aquisitivo. Aí fica aí só o questionamento aí na cabecinha de vocês agora. Eu sei que não faz bem, eu sei que não é saudável, eu sei que tem um monte de produto ali que eles colocam que a gente nem sabe, na verdade, o que é. Quando você pega o rótulo da salsicha, que você para ler, você assusta com o tanto de nome que tem. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de procurar, mas procurem na internet mesmo o rótulo que vocês vão assustar. Então, é mesmo para chocar mesmo vocês e para vocês terem consciência que vocês têm que evitar ao máximo colocar isso no cardápio, seja de merenda escolar, ou seja de uma dieta que vocês estão preparando. E tenha em mente que uma vez, numa comemoração de um aniversário, não vai ter problema. De vez em quando você está ali com aquela vontade de comer, não tem problema. O que não pode é ser todo dia sendo a única fonte de proteína dessa família, ok? Pergunta? Ô, professora, Ah, em relação aos defumados, também são ruins? Igual a salsicha, né? é ruim também porque também é uma mistura, né? Mistura de restos do animal que não puderam ser comercializados como carne fresca. Então, para não desperdiçar, eles fazem aquela massa e vão cozinhar e defumar. Antigamente, artesanalmente, que ainda tem, mas é caro, existe bacon artesanal, existe linguiça artesanal, que é pela defumação, né, artesanal. Que antigamente mesmo, quem é de roça, tinha avó que morava em roça, ficava em cima do fogão de lenha, pendurado a linguiça, que ela ia defumando ali, né? Então, essa defumação, antigamente, era feita naturalmente, ficava dias, semanas, aquela linguiça em cima do fogão defumando. Então, com a tecnologia, foi possível
foi possível hoje a gente melhorar, aprimorar e fazer em larga escala, em grande escala, essa defumação. Mas, de qualquer forma, não é saudável. E eles colocam na própria mistura ali da massa da linguiça um aroma de defumados, né? Então, esse aroma de defumados não quer dizer que ele foi defumado. Quando a gente consome, a gente sente o sabor de defumado, mas ele não passou pelo processo de defumação como o artesanal passa até hoje. Certo? Respondido? Quem me perguntou? Eu. Tá respondido, sim. Respondido. Então, assim, oi. Só uma pergunta. Na atividade que você passou, tinha a questão número 3 falando sobre defumados. Mas só perguntar uma relação para ver se tem uma relação mesmo ou não. Tipo, o cigarro também causa câncer no estômago. Tem alguma coisa a ver a fumaça da defumação com a fumaça do cigarro ou não? É só coincidência mesmo? Não, o cigarro causa câncer no estômago? Pulmão. Eu vi. É no Não, pulmão. eu vi que causa no estômago também. Mas geralmente ele causa mais no pulmão, porque entra o ar quente no pulmão, né? Que vai matando lentamente algumas células que não vão se regenerar. E a questão mesmo que em cada cigarro tem milhares de substâncias tóxicas. Por isso que ela vai causar o câncer. Aí, pelo fato dela ter ingerido essa fumaça, inalado, né? Ingerido não, inalado. A fumaça e está carregado de substâncias tóxicas, ao longo de 20, 30, 40 anos, uma pessoa fumante, ela pode desenvolver câncer em qualquer parte do corpo, não só no pulmão, né? Mas o que mais acontece é pulmão, garganta, língua, que é por onde realmente a fumaça passa. Mas não quer dizer que uma pessoa fumante não vai ter um câncer de próstata ou um câncer em outra parte do corpo. Mas a questão do câncer de estômago está intimamente relacionado mesmo com a alimentação. Ok. Então, essas alimentações aí, esses derivados, esses processados, ultraprocessados, que são carregados dessas substâncias que são letras e números, que a gente nunca nem ouviu falar, essas que realmente são as mais, que têm o maior poder cancerígeno, né? Mas também isso, gente, é muito relativo. A questão do câncer, até hoje, assim, a gente não pode afirmar que quem come tal coisa vai ter câncer, de quem não come tal coisa nunca vai ter câncer. Câncer é uma coisa que surge, tem a genética, é o estilo de vida, atividade física, é estresse. Então, é um conjunto de coisas que vão levar ao surgimento do câncer, né? Só que é claro que uma pessoa... Oi. Só que é claro que uma pessoa que tem uma alimentação controlada, evita ao máximo os industrializados, faz atividade física, ela esse áudio estranho que não está rodando? Deixa eu ligar aqui. O vídeo áudio. Liguei. Essas pessoas que têm uma alimentação mais controlada, que evitam ao máximo os agrotóxicos e esses alimentos ultraprocessados, eles vão ter menos chance de desenvolver o câncer. Mas não quer dizer que eles vão estar livres. Da mesma forma, não quer dizer que aquela pessoa ali que não tem condições de consumir um alimento fresco, orgânico, come todo dia uma salsicha, uma linguiça, ela vai necessariamente ter câncer, né? Então, é muito subjetiva essa questão, a gente não pode afirmar. A gente tem que ter muito cuidado com essa fala de que vai dar câncer. Não quer dizer que vai dar câncer. Só que pelo vídeo vocês puderam ter uma noção de que são muitas substâncias ali que são adicionadas àquela massa para chegar àquela cor e aquele sabor que em excesso no nosso corpo provavelmente vai causar algum problema. Não quer dizer que vai ser o câncer em si, mas pode causar vários problemas. Inclusive a hipertensão, né? Que é o excesso de sódio, excesso de conservante. Então, é só mesmo para vocês se atentarem a essa questão dos industrializados e sempre lembrarem que existem alimentos in natura com o mesmo valor de uma salsicha, ou às vezes até mais barato que uma linguiça, porque linguiça não é tão barato assim, né? Que vocês podem orientar seus pacientes a fazer a substituição e que vai render mais, vai ser mais saudável, vai ser melhor para a saúde de todo mundo. Certo? Perguntas?
Isadora, Não. mais perguntas? Podemos, então, avançar? Podemos. Questão 1, então, do Podemos. livro de... Vocês conseguiram entender essa questão 1? Todo mundo conseguiu responder corretamente ou erraram? Essa questão 1 aqui do livro. Vocês estão vendo aí na tela de vocês? Aham. Então, vamos lá. A Questão minha tá 1. carregando. O conteúdo de glicogênio muscular depende da espécie e da raça animal, como também do grau de nutrição e de fadiga prévia ao abate. Quase imediatamente após o sacrifício, as taxas de glicogênio muscular começam a diminuir e até se reduzirem de 5,5 a 6 vezes em 24 horas. A redução dos níveis de glicogênio é relativamente lenta em bovinos, sobretudo se comparada a que ocorre no músculo do suíno, onde quase metade do glicogênio pode consumir-se nos próximos 15 minutos pós-morte. Qual a importância da etapa de descanso do animal antes do abate? Vocês conseguiram entender essa parte? Que antes do abate, o animal não pode ser estressado, ele só fica ingerindo líquido, só hidratação, eles não se alimentam, né? Eles são abatidos em jejum. Vocês conseguiram entender a importância desse pré-abate aí, ou ainda ficou alguma dúvida? Luana? Não, com dúvida não. Então, todos têm, tipo, podemos dizer assim, tem um ritual pré-abate, né? Eles geralmente são retirados da fazenda que eles estavam, são colocados em um caminhão e são levados para o abatedouro. Só que aí, nesse processo, muitos ficam estressados, muitos se machucam. Então, não é interessante abater esse boi ou esse suíno. Porque, por exemplo, até mesmo o frango. O que acontece com a gente, ser humano, quando a gente se machuca, quando a gente bate a perna na porta ou bate o braço na quina? O que vai acontecer com essa carne do nosso corpo? Hein? Gente? Vai ficar machucada. Vai ficar machucada, vai ficar roxa, certo? Aí pensem comigo, o animal machucou no transporte, bateu a pata, bateu, né? Alguma parte do corpo ali, machucou, ficou roxo, ficou edemaciado. E ficou com aquela quantidade ali de sangue naquele local. Então, aquela parte daquela carne, ela não vai estar para comercialização, ela não vai poder ser comercializada, ela vai ser descartada. Então, isso é um prejuízo, né, para quem vai comprar. Porque aquela parte ali toda vai ser descartada, vai ser jogada fora. Porque ela está com aparência estranha, ela não está com aparência normal. Então, por isso que tem que ter cuidado no transporte antes do abate. E tem todo esse ritual aí para ser seguido, né? Para que não gere uma carne muito dura, para que não tenha uma mudança de cor dessa carne, né? Porque tudo isso vai afetar. Então, a pergunta é: qual a importância da etapa do descanso do animal antes do abate? Por que é importante ele descansar antes do abate? Letra A, provocar um pequeno estresse ao animal. Letra B, para aumentar a produção de ATP. Letra C, para diminuir a produção de ATP. Letra D, para aumentar o conteúdo de glicogênio no músculo. Ou letra E, para manter o conteúdo de glicogênio no músculo. E aí? Letra E. Manter a quantidade de glicogênio no músculo. Por que a gente deve manter a quantidade de glicogênio no músculo após a morte? Hein, gente? Está na pergunta ali, ó. Quase imediatamente após o sacrifício, as taxas de glicogênio muscular começam a diminuir até se reduzirem de 5,5 a 6 vezes em 24 horas.
Então, quando a gente tem um conteúdo de glicogênio armazenado no nosso músculo, no nosso não, né? No músculo desse animal que vai ser abatido, a gente vai garantir que mesmo que ele reduza aqui de 5 a 6 vezes, essa quantidade de glicogênio muscular não vai se perder totalmente. Então, a importância do descanso do animal antes do abate é para que ele não perca o glicogênio. Então, vamos lá. Você sabe o que é glicogênio? O que é glicogênio muscular? Quem arrisca responder? Tem que dar energia, né, pro nosso corpo. Sim, quando a gente consome carboidrato, a gente vai consumir algum alimento com carboidrato e ele vai ser digerido, quebrado, né, na glicose, que a insulina vai fazer esse carregamento da glicose para os órgãos e para os músculos. E aí, dependendo do excesso do consumo, vai gerando esse glicogênio que vai sendo armazenado no músculo, que é o que faz a gente mexer, movimentar, andar, né? Não é só para atleta, não é só atleta que tem que ter glicogênio no músculo. É o combustível dos músculos, né? Então, todo animal, seja ser humano, seja animal, que tenha que se locomover, o coração tenha que bater, tudo vai precisar de glicogênio. Então, quando esse animal, antes do abate, está nervoso, estressado, correndo, gastando, consumindo energia, ele está consumindo glicogênio. Então, a intenção é mantê-lo descansado, quietinho, para que ele consiga guardar, reter a quantidade maior de glicogênio nesse músculo, para que pós-morte, mesmo com essa redução muscular que vai ocorrer naturalmente, que pode chegar até 6 vezes em 24 horas, não prejudique tanto a qualidade e a maciez dessa carne. Deu para entender? Sim. Sim? Sim. Também. Então tá bom. Sim. Então vamos lá. Vamos na resposta. Letra E. O descanso deve ser feito para manter as reservas de glicogênio no músculo, pois se o animal está estressado, todo o glicogênio será consumido e após o abate terá uma baixa quantidade de glicogênio. Assim, quando o músculo entrar em anaerobiose, não terá substrato suficiente para ocorrer o abaixamento do pH desse músculo. E a redução do pH de 7 a 7,3 para 5,5 e 5,4 é devido ao acúmulo de ácido lático derivado do metabolismo anaeróbico do glicogênio. Então, quanto mais quantidade de glicogênio armazenada, melhor vai ser. Não vai reduzir tanto o pH, que não vai afetar tanto na qualidade da carne. Agora, se a gente estressa esse animal antes do abate, ele vai acabar consumindo toda a reserva que ele tem e vai prejudicar o nosso produto final. Certo? Perguntas? Não. Não. Então, vamos lá. Então, Número... no caso, só uma pergunta, professora. No caso, então, é nesse processo que vai determinar que às vezes a gente compra uma carne, né, não tá assim, tá dura. Então, é nesse processo que vai determinar se a carne... Também, que também varia muito a idade desse animal, né? Se o animal mais velho, a carne mais dura. Vai determinar também o tipo de pasto e alimentação e até a raça desse boi, ou do animal em si. Então, não é só essa questão do glicogênio, mas ela prejudica bastante. Ela é uma das, mas é um conjunto de fatores que vão alterar o produto final. Ok? Ok. Aí poderia ter uma pergunta assim, cite quais são as alterações durante o abate, quais são as alterações que uma carne pode sofrer que vão gerar um produto final ruim. Aí um deles seria essa questão do estresse antes do abate e da quantidade de glicogênio muscular. Um deles. Mas aí seria a idade do animal, seria o tipo de alimentação, seria o tipo de pasto, seria a raça. São vários pontos aí que podem alterar. Esse é só um deles, ok? Então vamos lá, número 2. Isso está relacionado também a algumas manchas roxas que aparecem na carne? Não. Ou não? Mancha roxa, às vezes, é o carimbo do CIF.
Você dá para ver até que é um carimbo, um redondo, geralmente, que é tipo uma tinta azulada. É disso que você está falando? Ah, não sei, de vez em quando, De vez em quando geralmente. tem uma parte, uma peça que tem um roxo, mas é do carimbo, que eles carimbam a peça inteira, tipo, carimba o quarto do boi inteiro. Aí fica aquela mancha lá. Mas agora mancha, igual quando a gente bate o braço da gente, eu nunca peguei, não, nunca vi, não. Entendi. Talvez seja essa tinta aí. O Anderson. Perguntas? Nenhuma? Não. Então vamos lá. Número 2. Eu tô com fone de ouvido, tá dando um eco na minha voz. Após a manutenção da carne, após a maturação da carne, o metabolismo pós-morte faz com que ocorra o decréscimo no pH de aproximadamente 7,4 para 5,5 a 5,9. Além disso, há uma pequena contração no tecido antes da formação do complexo de rigor. As consequências do abaixamento do pH podem ser benéficas ou prejudiciais para o produto. A acidificação da carne retarda o crescimento microbiano, aumentando sua vida de prateleira, quando comparada a um pH neutro no músculo. No entanto, se o pH se torna muito ácido, resultará na perda de água do tecido e isso gera uma perda econômica do produto. Qual item explica melhor a correlação entre pH ácido do músculo e a perda de água que esse músculo pode apresentar? A. O pH neutro do músculo aumenta a possibilidade de crescimento microbiano? B. pH neutro do músculo retarda o crescimento de micro-organismos? C. pH ácido do músculo atinge o ponto isoelétrico da miosina? D. pH ácido do músculo diminui a perda de água? CRA. Ou é pH ácido do músculo atinge o ponto de equilíbrio proteína-proteína? E aí? Alternativa C. C. O pH ácido do músculo atinge o ponto isoelétrico da miosina. E aí, o que isso quer dizer? Hein? Quer dizer que os músculos vão perder elétrons. Vão perder elétrons e vão perder água e vão diminuir de tamanho. Por isso que vai diminuir de tamanho e vai perder o quê? O valor, né? Você está falando, isso gera uma perda econômica do produto. Porque você tinha ali uma peça de 5 quilos, mas que o pH ficou muito ácido, atingiu aí esse ponto isoelétrico da miosina, que fez perder elétrons e perder água. Então, ele diminuiu de tamanho, consequentemente, diminuiu de peso. Então, gente, carne é peso. Boi, né? A arroba do boi, peso é tudo peso. Ninguém vai ali comprar carne para um restaurante que serve 1000 refeições do dia, comprar no bife. Compra, restaurantes grandes compram um boi inteiro, né? 2 quartos, 3 quartos. Então, assim, compra muita quantidade de carne. Então, o que vale para eles é peso. Então, se perdeu água, diminui o peso. Então, vou pagar menos. Ok? Ok. Deu para entender? Sim. Então, a resposta certa é a letra C. O ponto isoelétrico da miosina é de aproximadamente 5. A soma das cargas positivas e negativas desse pH é 0, fazendo com que essa interação proteína-proteína sejam máximas e as interações proteína-água sejam mínimas. Como resultado disso, as miofibrilas encolhem e perdem sua capacidade de retenção de água. Aí, com isso, elas vão encolher, vão perder a capacidade de reter água e na balança vai pesar menos. Então, vai valer menos.
o produtor vai ganhar menos dinheiro. Ok? Perguntas? Essa perda de isoelétrico pode. Tipo assim, é ruim para quem está vendendo porque a carne fica mais barata. Mas se fosse o caso de a gente estar comprando, isso seria ruim? Tipo, a carne seria mais dura ou mais seca só por conta disso? Sim, ela não seria tão suculenta, né? Ok. Tem aquela carne suculenta e tem aquela carne mais ressecada. Entendi. Então, depois de você preparar, provavelmente ela não vai estar tão macia, tão suculenta, tão saborosa. Uhum. E vai precisar de mais tempo também de cozimento, provavelmente. Às vezes, vocês já perceberam que você chega no açougue e compra carne de bife. Qual que é a carne de bife? Alcatra. Meu telefone. Hã? Deixa eu fechar aqui. Às vezes a gente vai comprar um bife no mesmo local, no mesmo açougue da vida toda. Aí você compra sempre contrafilé, ou compra sempre alcatra, ou compra sempre chã de dentro. Aí tem dias que tá derretendo macio, macio, e já tem vezes que tá duro. Vocês já perceberam isso? Isso aí é o que geralmente pode ter sido ou a questão do pH, ou pode ter sido a questão do abate. Nessa hora do abate ali, esse animal estava estressado. Então, pode ter sido várias coisas que afetaram o produto final na mesa do consumidor, porque é o mesmo corte de carne do mesmo açougue, o mesmo açougueiro que cortou esse bife na mesma espessura de sempre e que você preparou esse bife na mesma frigideira de sempre. Só que aí tem dias que está super macio e tem dias que ele já está bem duro, mas duro mesmo, que até a faca é difícil de cortar. Vocês já perceberam isso? Uhum. Pois é. Então, só que a gente não pode afirmar que foi só por conta do pH. Pode ter sido o gado velho, pode ter sido um gado que não foi alimentado da forma correta. Pode ser, igual eu falei, são vários pontos que vão alterar essa maciez final da carne. Mas pode ter sido também essa questão aí, que perdeu muita água. Ok? Ok. Número 3. Vamos lá. Ao cessar o fornecimento de nutrientes e de oxigênio, a única fonte de ATP é o metabolismo anaeróbio do glicogênio, o que, associado à incapacidade da fibra muscular para eliminar as substâncias resultantes do metabolismo, provoca modificações químicas muito importantes. Assinale a alternativa que corresponde às modificações químicas que podem ocorrer no músculo após a morte do animal. Então, vamos lá. O animal não está mais respirando, né? Então, o músculo não está mais trabalhando, não está mais bombeando, não está mais circulando ali aquele sangue, o músculo não está se movimentando. Aí, quando a gente faz esse rompimento aí, você para de fornecer nutriente, para de fornecer oxigênio, o que a gente vai sobreviver? Nesse caso, o que esse músculo vai sobreviver? Do ATP, né? Aí ele vai ter que provocar aí essas modificações, as substâncias vão ficar acumuladas, porque vai gerar a produção aí dessas substâncias. Então, está pedindo aí, está perguntando qual é a alternativa que corresponde às modificações químicas que ocorrem no músculo após a morte. Após a morte, vai estar precisando de utilizar esse ATP que vai gerar alguns subprodutos. Então, qual é a resposta? Queda da taxa de ATP e glicogênio e acúmulo de ácido lático, queda da taxa de ATP, de glicogênio e de ácido lático, aumento da taxa de ATP, de glicogênio e de ácido lático, aumento da taxa de ATP e glicogênio e diminuição de ácido lático, ou estabilização da taxa de ATP e glicogênio com acúmulo de ácido lático. O que vocês acham? Letra A. Vai ter uma queda de ATP e de glicogênio, e com isso vai acumular.
E aí, gente, o que vocês acham? A letra A. Letra A, queda da taxa de ATP e da taxa de glicogênio, que vai gerar um acúmulo de ácido lático. Né? Todo mundo concorda? Sim. As modificações químicas que ocorrem no músculo após a morte do animal são a queda da taxa de ATP e de glicogênio e acúmulo do ácido lático, pois, ao cessar o fornecimento de nutrientes e de oxigênio, a única fonte de ATP é o metabolismo anaeróbio do glicogênio, o glicogênio que ficou armazenado no músculo antes da morte. O que, associado à incapacidade da fibra muscular para eliminar essas substâncias, porque o músculo não está mais bombeando, não está mais em movimento, o sangue não está mais circulando, então não tem como eliminar, né? Vai provocar modificações químicas muito importantes. Com a falta do oxigênio, o glicogênio vai ser convertido em ácido lático pela glicose anaeróbica e o ATP formado anaerobicamente será utilizado culminando para sua queda, ok? Então vamos lá. Segundo a Embrapa, o que é carne? Definição de carne. Tá todo mundo vendo aí na tela o slide? Sim. Sim. Todos os tecidos comestíveis dos animais de açougue, englobando músculos com ou sem base óssea, gorduras e vísceras, podendo os mesmos ser in natura ou processados. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente vai no açougue, o que a gente encontra lá? A gente encontra desde o filé mignon, da picanha, né? Da alcatra, do contrafilé, que são carnes nobres, carnes consideradas de primeira. E a gente encontra também escrito lá assim, acém com osso, peito com osso. Ou então a gente vê lá salsicha, a linguiça, que são os processados, né? A gente vê também o quê? Que muitas pessoas não têm coragem nem de experimentar, mas outros adoram. As vísceras, né? Que faz sarapaté, o bucho, que faz a buchada. Então, do animal se aproveita tudo, até o couro, né? Que o couro do boi é o couro das nossas bolsas, dos nossos sapatos. Então, tudo é aproveitado no animal, tudo. E a gente viu o exemplo da salsicha, que tudo que não vira uma carne fresca para ser comercializada vai ser moído ali para virar aquela massa que vai ser adicionada àqueles produtos químicos para dar o sabor, a textura, o aroma, né, que a gente está acostumado. Então, nada se perde de um animal. Então, a definição de carne é todas as partes do animal que podem ser cozidas e consumidas, ok? A qualidade de uma carne envolve propriedades tecnológicas, sensoriais e funcionais, com padrões estáveis que garantam o desenvolvimento de produtos finais de boa qualidade e rentabilidade, né? Porque graças à tecnologia que a gente viu, o abate, aquelas máquinas que já até cortam, embalam, já congela, já transporta, tudo isso é tecnologia, né? Que o homem foi desenvolvendo, foi aprimorando para que a durabilidade dessa carne aumente, para que, aumentando a durabilidade, aumentando o prazo de validade, consiga ser exportado para outros países, né? Consiga atingir um público muito maior. Envolve também propriedades sensoriais. O que são as propriedades sensoriais? A gente vai olhar e vai ver que a aparência daquela carne está boa, a gente vai aproximar e vai sentir o odor, né? Característica sensorial. Quando você for manipular para preparar
você vai pegar, você vai tocar, então você vai perceber se ela estiver já soltando o limo, ou se ela estiver com um cheiro muito forte, o odor muito forte, que não é característico de uma carne fresca. Tudo isso são as propriedades sensoriais que podem afetar a carne. E também as funcionais. Por exemplo, você quer fazer uma carne de panela, você não vai usar uma picanha. Você quer fazer um churrasco, você não vai pegar uma carne de segunda e pôr na churrasqueira. Então, tudo isso Ué, o que está acontecendo? Sumiu para vocês? Aham. Sumiu. Sumiu. Aí eu não apertei nada. Mas também não. Por que tá assim? Não? Sumiu, deixa eu colocar aqui de novo. É porque deu hora do intervalo. Eu não, o intervalo é 8h30. Eu estou em reunião desde 6 horas da tarde nesse computador. Eu estou querendo intervalo. É mesmo, professora, ela vai até que horas? O horário normal. Vai ser 8h15, a gente para, dá um intervalinho aí para tomar uma aguinha e volta 8h25. E vai até Eu tô 9h30. brincando. Hã? Eu tava estudando e jantando aqui. Deixa eu fechar tudo aqui do meu computador, que talvez está pesando, que tem um monte de coisa aberta. Tá lento. Em geral, a internet de todo mundo, eu acho. Então, vou continuar falando da carne. Essas alterações podem gerar um prejuízo, né? Porque se você vai comprar a carne, deixa eu desativar aqui. Se você compra uma carne, chega em casa, principalmente, não sei se vocês já perceberam, essas carnes embaladas a vácuo, fresca, que não estão congeladas, que fica com muita quantidade de sangue no fundo no fundo ali daquela embalagem. Aí você chega em casa, abre o saco e solta aquela carne, ela fica com um odor muito forte, por causa daquele sangue, e geralmente também o sabor ele é um pouco afetado. Alguém já percebeu isso? Principalmente as donas de casa aí, que compram aquelas carnes embaladas a vácuo, tanto picanha quanto qualquer carne de segunda, a gente sempre encontra fresca, só que embalada, fica refrigerada. Aí na hora que você abre, tem aquele tanto de sangue, aí sai aquele tanto de sangue e fica com odor? Ou ninguém nunca percebeu isso? Não, eu já percebi, professora. Até teve um professor meu que falou que aquilo não era sangue, era suco. Porque na sangria diz que retira todo o sangue do animal, né? Diz que o animal não fica com sangue mais. Que é suco aquilo, não é sangue. Mas tem um cheiro muito forte e dá a impressão que altera um pouco o sabor. Principalmente aquelas carnes de charque. Acontece isso com o fígado também. E fígado, vocês sabem que a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Não deve consumir muito, várias vezes, porque o fígado do boi é igual ao nosso fígado. Todas as toxinas vão passar pelo fígado. Então, por exemplo, aquele gado foi vacinado recentemente, ou aquele gado passou por alguma doença, né, que recebeu algum antibiótico, vai estar todo no fígado. Então, se o produtor não deu prazo para abater, infelizmente nem todos dão, a gente corre o risco de estar consumindo esse fígado carregado das toxinas que esse boi ingeriu na vida, né? Na vida pré-morte aí, tipo na semana. Então, por isso que é muito importante esse cuidado do produtor de qual animal que ele vai mandar para o abate ou não. Esse animal que acabou de passar por um tratamento, de receber alguma medicação, o ideal é aguardar o abate dele, porque pode interferir.
Então, como a gente não confia, né, que a gente não tem esse controle, é bom assim evitar. Quem gosta muito de fígado, evitar não comer sempre, não comer toda semana. Espaçar aí a quantidade de vezes que consome, porque é arriscado estar consumindo com muita frequência, porque a gente não sabe a origem, né, desse animal, a origem desse fígado. Ok? Ô, professor, Ah, em relação ao fígado, quando a gente vai preparar ele tem que ser consumido automaticamente, né? ele tem o quê? Ser consumido logo, porque ele tem a tendência em ficar duro quando passa do tempo. Ah, sim. Geralmente o ideal é comprar o fígado fresco, né? Quando você compra em açougue, sempre, você conhece o açougueiro, você pergunta, pedir que vai chegar fígado, eu quero fígado fresco, porque aqueles congelados não altera também bastante o sabor. E o fígado tem todo um processo, uma forma de cozimento ideal dele, né? Então realmente ele fica, como se diz, um chinelo, fica duro que ninguém consegue consumir. Tem a forma ideal de preparar, tem até a forma ideal de cortar. E você tem que fazer e consumir na hora, que se você guardar o do almoço para consumir à noite, ele resseca, ele desidrata e ele fica muito duro. Ok? Ok. Então vamos lá. Parâmetros de qualidade. Quais são os parâmetros? Sensoriais, tecnológicos, nutricionais e sanitários. Vamos lá. Sensoriais, é o que eu toda hora estou falando, né? Que é o que a gente está, é o mais próximo da gente perceber, que é a cor. Você não vai comprar uma carne de uma cor estranha, né? Você já está ficando esverdeada, você não vai levar essa carne para casa. Textura, a textura vai ser quando você chega em casa e vai manipular que você vai perceber. Porque você não está lá no supermercado com coronavírus pedindo para pegar na carne, né? Independente do coronavírus ou não, a nossa mão vai estar suja, contaminada, e você não vai ficar pegando na carne do açougue. Então, a textura a gente só vai perceber quando a gente chegar em casa, que a gente vai manipular, ou após cozida, que a gente vai consumir, que a gente vai perceber. Suculência é a mesma coisa. A forma de preparo, a forma, o tempero, tudo isso também vai interferir na suculência final dessa carne. Sabor, odor e maciez. Igual, não sei se vocês aqui são entendedores de carne. Por exemplo, quando você está fazendo um churrasco com aquela picanha, né, com aquela carne nobre, o ideal, quando principalmente na grelha, não é você tirar e já cortar. O ideal é você esperar um tempo antes de cortar, para que aquele suco da carne se rearranje ali na carne e não solte. Porque quando você tira imediatamente do fogo, do forno, e começa a cortar, ela vai perdendo aquela água e ela acaba ressecando. Então, o ideal é quando você retira do fogo ou do forno, você esperar uns 10 minutinhos para começar a fatiar essa carne. Então, isso também vai alterar na suculência e na maciez. Então, também tem que respeitar as técnicas, né? As técnicas corretas de cocção. Parâmetros de qualidade tecnológicos. pH, capacidade de retenção de água, que a gente acabou de ver na questão, né? A carne, ela pode perder muita água se tiver uma alteração drástica do pH. Então, isso aí vai afetar na qualidade, porque ela vai diminuir de tamanho, vai perder valor e pode também ficar dura e sem suculência. Qualidade nutricional é a quantidade de gordura, é o perfil dos ácidos graxos, é o grau de oxidação, a porcentagem de proteínas, vitaminas e minerais. Vamos lá. Vocês acham que qualquer parte do boi vai ter sempre a mesma quantidade de gordura, vai ter sempre a mesma quantidade de caloria e vai ter sempre a mesma quantidade de proteína biodisponível? O que vocês acham? Não. Acho que não. Tem Diferencia de diferença? acordo. Qual é a diferença aí de um cupim para um patinho? O patinho já é uma carne mais magra, né? E já o cupim não. Contém parte com bastante gordura. Então, o cupim, a gordura está entranhada ali entre as fibras musculares. Então, não tem nem como a gente retirar aquela gordura aparente, porque ela está marmorizada.
Já seja picanha, seja alcatra contra filé, a gente vê aquela gordurinha e se a gente quiser, a gente consegue retirar toda a gordura e consumir a parte da carne que tenha menor quantidade de gordura. Tudo bem que é o desperdício para quem gosta, mas se você quiser comer a carne com menor quantidade de gordura, você vai ter que retirar toda a gordura aparência. Por isso que as pessoas que malham geralmente preferem patinho moído ou bife de patinho, porque o patinho é uma das partes do boi que tem menor quantidade de gordura. Então, a qualidade nutricional também vai variar de qual é a parte, qual é o corte, né, desse boi, mas também pode variar a idade do boi, né? Quanto mais velho, mais quantidade de gordura, que é igual ao ser humano. Quanto mais velho, o ser humano vai perdendo músculo e vai aumentando a quantidade de massa gorda. Então, quando é um gado muito velho, pode ser uma das características essa carne muito gordurosa. E até a cor da carne, ela é mais amarelada, vocês já perceberam? Que às vezes vocês pegam uma carne que tem uma gordura mais clarinha e tem outras que a gordura está amarelada, geralmente tem a ver com a idade do boi. E parâmetros de qualidade sanitários. A ausência de agentes contagiosos como tuberculose, encefalopatia, espongiforme bovina e salmonelose. Isso aí é salmonela de novo, tá vendo? Então, a importância da gente entender esse processo do abate é também para a gente ter certeza da condição sanitária desse local, né? Se ele foi realmente abatido no local correto, se realmente seguiu todas as normas exigidas de controle de qualidade, para evitar que tenha esses patógenos aí que vão deteriorar mais rápido a carne, estragar, ou que pode até causar algum problema de saúde para quem for consumir. Ok? Perguntas? Dúvidas? Não. Não? Não, professora. Tem um rebanho querendo entrar, mas não tá conseguindo. Parâmetros de qualidade. Ausência de resíduos químicos e físicos, antibióticos, hormônios, dioxina e outras substâncias contaminantes. E éticos, bem-estar do homem e do animal. E preservação ambiental. Se o modo de produção não afeta a sustentabilidade do sistema ou provoca poluição ambiental. Então, tudo isso também é considerado parâmetro de qualidade, né, dessa empresa, desse frigorífico, desse grande produtor. Tudo isso é levado em consideração. Quando um grande frigorífico vai comprar o gado, ele também tem que respeitar essas leis, certo? Então vamos lá, composição química da carne. Só 1% da carne corresponde à parte de vitamina, 1% de sais minerais, né, ferro, magnésio, cobalto, 2% de gordura, 20% de quê? Que aqui está tampando? Está dando para ver? 20% de Proteínas. Proteínas. E 75% de água. Ou seja, 75% de água, né? A maior parte da carne é água. Então, quando ocorre aquele probleminha lá do pH, o que vai acontecer? Vai perder água, que vai diminuir o peso, que vai diminuir o lucro. Além de poder correr um grande risco de alterar o produto final, tanto no sabor quanto na maciez. Ok? Aí está o exemplo de um pedaço, né? Pegou aí um tecido, um pedaço de carne. Esse pedaço aqui está parecendo que é um músculo, né? Que a gente faz cozido. E aí está explicando, ó, o núcleo, sarcoplasma, né? O sarcômero. E aí aí ele pegou um pedaço e ainda redividiu esse pedaço e
e separou aí as partes, né? Banda Z, banda M, banda I. E ok, isso aqui é o movimento, né? Quando o animal está vivo, está andando, ele está movimentando. Vai ser o conjunto de todos esses nomezinhos aqui que vão levar ao movimento. Quando o animal, né, foi abatido, ele não tem mais movimento, mas pode ser ficar resquícios aí de ácido que vão alterar a maciez e que vão fazer perder a água dessa carne. Aí aqui temos o exemplo que eu estava falando agora, né? De composição química e conteúdo energético médio de carne magra, crua e de gordura de alguns animais. Aí vai comparar aí carne suína, carne bovina, vitelo, cervo, frango, peru, pato, ganso e a gordura do suíno e a gordura do bovino. A gente pode perceber que carne suína, carne bovina, em quantidade de água é a mesma coisa, quantidade de proteína, a mesma coisa, quantidade de gordura, percebem aí que a bovina tem mais gordura do que a suína? Quantidade de calorias, praticamente a mesma coisa. Então, chegou a grande hora da gente tocar nesse ponto. Por que será que as pessoas demonizam tanto a carne suína, alegam tanto que a carne suína é gorda, é gordurosa, sendo que, olha só, em 100 gramas ela tem 1,2 de gordura, quanto a carne bovina tem 1,8 de gordura. E aí? Quem arrisca opinar? É porque tem muita gente que acredita, né, em casos de doença que foi contraída pela carne. Aí, na verdade, é um mito. Não sei se chega a ser um mito, mas é algo espalhado de geração para geração, né? Porque na família mesmo, meu pai, ele não come carne por ter medo. Pois é. O que acontece? Antigamente, quando não existiam essas resoluções aí, né? Essas leis, esse selo de inspeção que hoje tem em todo produto animal, geralmente o porco ele era criado em chiqueiros com resto de comida que falava lavagem, na lama, abatia de qualquer forma, né? Não armazenava, não tinha geladeira, não tinha freezer. Então, o risco de contaminação era muito maior. E era muito mais fácil criar porco do que criar gado. Então, a maioria das pessoas consumiam muita carne de porco. E aí apareciam algumas doenças. Então, criou esse mito em torno da carne de porco. Que carne de porco tem cisticerco e que cisticerco causa a tênia, né, a solitária, que vai para a cabeça, que vai morrer, que não pode consumir carne de porco. Então, por muito tempo ficou aí, né, esse mito da carne de porco. Hoje em dia, com a tabela de composição, com esses estudos que comprovam que a carne suína tem muito menos gordura que a carne bovina, a depender da parte, né, gente? Que não quer dizer que você pode sair comendo bacon à vontade aí e barriga de porco, não, que são as partes que têm mais gordura. Aqui, provavelmente, eles compararam a parte magra, que é o quê? O pernil, que é o lombo, o filezinho, que tem muito menos gordura do que o bovino. Então, quando você pega, por exemplo, o lombo e faz o lombo assado, ele é ressecado, ele é seco, porque ele não tem gordura. Geralmente, o lombo vem com a partezinha de gordura em cima, que você pode retirar se você quiser, e é uma carne seca, ela não tem aquelas gorduras entre as fibras, né? Igual um cupim tem. Então, é uma carne muito seca. Então, eles começaram a perceber que a carne suína, a depender do corte, ela é igual ou até melhor do que o frango. Porque olha só, o frango aí, o peito de frango tem 0,9 de gordura. Então tem menos do que a suína e tem a metade da bovina. Porém, já uma coxa de frango tem 3,1. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao orientar o paciente, por exemplo, que o frango é mais saudável ou que a carne de porco é mais saudável, porque vai depender do corte e vai depender da forma de preparo. Aí você pega e fala que o frango é melhor, que é mais saudável, a pessoa vai lá e frita uma coxa de frango. Empana, faz uma coxa de frango empanada, frita
na imersão de uma panela de óleo? Não vai resolver nada. Então, a gente tem que entender que mesmo sendo um animal inteiro, algumas partes vão conter mais gorduras e algumas partes vão conter menos gordura. É só vocês lembrarem do patinho, que tem pouca gordura, e da picanha, ou do cupim, que tem muita gordura. E no caso do porco, vocês lembrem que a barriga que eles fazem, o torresminho ali, tem muita gordura, né? O bacon. Mas se você pegar o lombo ou pegar o filé, o filezinho, vai ter menos gordura. Então, é mais saudável para uma pessoa que tenha problema de colesterol consumir uma carne assada de porco do que uma carne assada de boi, do que um frango frito, ou às vezes até mesmo uma coxa assada. Dúvidas, perguntas? Hein, gente? Dúvidas, perguntas? Não. Não? Então vamos lá. Composição química da carne, que eu falei, né, que vai variar muito. Fatores que influenciam na composição da carne: a espécie, a raça, o sexo, a idade, a nutrição, como foi essa alimentação, como foi essa hidratação desse gado, né, desse animal. Não só o gado, mas o animal em si que vai ser abatido. A localização anatômica, isso que eu acabei de falar, vai depender de qual é a parte, qual é o corte, que vai variar. Um cupim é completamente diferente de um patinho. Um músculo é completamente diferente de uma picanha, né? E treinamento e exercício que teve esse gado, como foi a vida dele nesse pasto? Se ele andou muito, se ele andou pouco, se ele foi criado num espaço pequenininho para ele não se movimentar, para que fosse gerado ali um gado com pouco músculo e com mais gordura, com a carne mais macia. Então, tudo isso é levado em consideração. Tanto que tem vários tipos, né, de gado, várias raças. Tem alguns que são abatidos novinhos, que fala novilho, né? Tem até uma marca famosa aí, que eles, não sei se ainda tem, né? Porque agora com essa onda aí de que está aumentando muito as pessoas veganas, que estão cada vez mais preocupadas com essa questão animal aí, né? Como eles são tratados, como eles são alimentados. Não sei se ainda acontece, mas tinha um criador de uma certa raça aí de gado, que eles ficavam confinados mesmo para não andarem, para a carne ser extremamente macia, para não gerar muito músculo nessa carne. E era batido novinho, com menos de 1 ano. E era caríssimo. Então, provavelmente ainda deve ter, né? Mesmo que seja na clandestinidade. Mas tudo isso vai afetar o sabor final da carne, a raça, a espécie, o sexo, a idade, como foi essa alimentação, como foi essa hidratação, onde que está localizado esse pasto, se é em morro, ladeirado, ou se é no plano, tudo isso vai afetar, ok? Então, a água a gente viu que 75% da carne é composta de água, né? É o componente mais abundante na carne, presente principalmente no músculo magro, contribui para as características frescor, cor, sabor e suculência. Ok? Proteínas, né? Tão desejadas aí por muitos. Tem que consumir muita proteína, tem que consumir muita carne para ganhar massa, para ficar forte. Então, proteínas são estruturas condensadas de polímeros de apenas 21 aminoácidos. Lembrem que nós temos alguns aminoácidos essenciais e alguns não essenciais. Os não essenciais são os que a gente produz, então não é essencial que a gente fazer o consumo aí dessa carne para adquirir esse aminoácido que a gente consegue produzir. Já os essenciais, a gente não consegue produzir. Então, a gente precisa ingerir, através da alimentação, esses aminoácidos essenciais, que são os que a gente não consegue produzir.
Então, as carnes fornecem os aminoácidos essenciais, que a gente não consegue produzir, e apresentam um alto valor biológico. O que é isso, gente? Alto valor biológico. Quem arrisca falar? Tem, gente? O que é um alto valor biológico? Deve ter a ver com alto valor nutricional. Hein? Valor nutricional? Eu acho que deve ter a ver. Quando a gente consome um alimento, ele é digerido e absorvido. Oi? Mas de aminoácidos e nitrogênio no organismo irá reter, né? Então, alto valor biológico é quando a gente consome essa carne vai ser digerida e vai ser absorvida no nosso intestino. Então, alto valor biológico é porque a grande parte dessa proteína, desses aminoácidos presentes, não vão ser perdidos, eles serão absorvidos. Então, quando a gente pega aí uma pessoa vegana, vegetariana, que não consome proteína de origem animal e consome só a proteína de origem vegetal, ela pode ficar prejudicada, ela pode ter algumas deficiências se ela não for acompanhada pelo nutricionista. Justamente por isso, por mais que esteja falando na tabela nutricional que tal alimento tenha tantos gramas de proteína, tantos aminoácidos, não quer dizer que ela vai ser aproveitada pelo nosso corpo e absorvida da forma que a gente quer. Então, geralmente, as proteínas de origem animal têm um alto valor biológico, porque ela tem muitos aminoácidos presentes e a maioria deles o nosso corpo consegue absorver e aproveitar. Ok? Deu para entender? Sim. É a biodisponibilidade que a gente tanto fala. Então, em 100 gramas de carne bovina cozida, fornece 50% das necessidades de proteína de um adulto, 60 quilos. Então, quando a gente fala assim, tem que comer, um adulto tem que comer tantos gramas de carne por dia. Então, se a gente falar que ele tem que comer 200 gramas de carne por dia, ele vai estar consumindo uma média de 50% das necessidades dele em 100 gramas. Então, em 100 gramas de carne, ele está adquirindo 50 gramas de proteína. Não quer dizer que 100 gramas de carne seja 100% proteína. Voltando daqui, ó. Cadê o desenho? Ó, um pedaço de carne, a gente tem 20% de proteína, tá vendo? Então, não quer dizer que esse pedaço todo de carne aqui, se esse bifão aqui tiver 200 gramas de bife total, ele só vai ter 40 gramas de proteína. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer a dieta, de estar lembrando de olhar a quantidade de proteína que tem naquele pedaço, naquele corte daquela carne. Que não quer dizer que a quantidade total, um bife inteiro, vai ser transformado 100% em aminoácido para ser absorvido. Não, nem tudo que compõe o pedaço de carne é proteína, só 20% é proteína, ok? O professor, então essa informação no slide anterior, que 100 gramas de carne bovina fornece 50% da quantidade para a pessoa adulta de 60 quilos, ela é verídica ou não? Então, depende. Uma pessoa, geralmente você vai pegar ali a recomendação, a DRI, né? Recomendação diária, de injeção diária. Uma pessoa, um adulto jovem, saudável, ele deve consumir de 1 a 1,2 gramas de proteína por dia. Então, vamos pegar aqui, 1 grama de proteína por dia por quilo de peso daria o quê? 60 gramas de proteína por dia. Aí você tem que levar em consideração que essa pessoa consumiu a carne do almoço, consumiu um ovo no lanche da tarde dentro do pão, tomou um leite, tomou um iogurte. Então, tudo isso tem proteína. Num copo de leite vai ter proteína, num pedaço de queijo vai ter proteína, no ovo vai ter proteína. E no final do dia,
vai ter que bater a média de 60 a 62 gramas de proteína. Então, em um pedaço de 100 gramas de carne, né, a gente vai ter mais ou menos aí o quê? 20 gramas. Considerando que ela tem que receber 60 gramas o dia, vai corresponder a 35%. Né? Tá errado, né? 50 não, mais ou menos 35% pensando nessa recomendação. Porém, o que a recomendação fala é de 0,8 gramas a 1,2 gramas de proteína para uma pessoa saudável, não atleta. Quando chega a 1,5, a 1,6, até 2 gramas por quilo de peso de proteína, é para aquele atleta em competição. É o que a gente sempre fala, que não tem necessidade de ficar suplementando proteína se a nossa cultura é de alto consumo de proteína, né? O nosso café da manhã sempre tem proteína. Aí no almoço, geralmente, todo mundo consome muita proteína. Aí no lanche da tarde, geralmente, tem alguma outra proteína, seja um leite, seja um iogurte, seja um pedaço de queijo, um misto. Aí à noite, de novo, mesmo que você não jante, você vai consumir alguma coisa que tenha proteína. Você vai comer um sanduíche, você vai consumir um churrasquinho, sempre vai ter uma proteína. Então, geralmente, a gente consome muito mais do que é recomendado. Então, se a gente considerar 8 gramas de proteína, que é a quantidade mínima que a pessoa deve ingerir por dia, para um paciente de 60 quilos seria 48 gramas, né? Então, 20 gramas em uma carne é quase a metade do que a pessoa precisa do dia, por isso que está falando 50%. Aí depende do que está considerando aí a faixa. A faixa de recomendação para uma pessoa saudável é de 0,8 gramas por quilo de peso até 1,2 gramas por quilo de peso. Ok? Ok. Então, isso aqui é mesmo para dar uma visão de que se a pessoa faz uma ingestão de uma proteína de boa procedência, de boa disponibilidade, né? Uma carne mais magra, uma carne que não foi frita, foi cozida, foi assada, talvez ela não vai precisar, talvez não, muito provavelmente ela não precisa de suplementação de whey, por exemplo. Suplementação de whey é só para uma pessoa que precisa consumir muita caloria diária e não tem tempo, não consegue consumir aquele tanto de comida. Então, você vai suplementar. O nome já diz tudo. Suplementar é quando a gente não consegue atingir a quantidade de caloria ou de macronutriente ou de micronutriente do dia com alimentação pura, só alimentação. Aí você não conseguiu, tipo um atleta, um nadador nas Olimpíadas. Ele está treinando a média de 7 horas por dia, porque ele está na época da Olimpíada. Ele não vai conseguir ingerir aí 5.000, 8.000 calorias. Você vai precisar suplementar, porque ele não consegue consumir isso tudo de comida, não tem nem tempo para isso. Então, a suplementação surgiu para isso, mas para atletas que não conseguiam atingir a quantidade total de calorias e de nutrientes por dia, e aí surgiram as fórmulas de suplementação. Só que com a mídia, com as propagandas, agora com as blogueiras, parece que tornou assim obrigatório. A pessoa só consegue ganhar massa se ela comprar tal whey de tal marca, não é assim? Então a gente tem que lembrar que nós somos profissionais da área de saúde e primeiro a gente tem que visar a saúde e que a estética sempre vai vir como consequência dos bons hábitos. E que jamais a gente tem que sobrecarregar um rim, um fígado, gerar um problema de saúde futuro só por conta da estética. Podemos perder alguns pacientes? Podemos, mas pode ter certeza que quando esse paciente que não quis mais voltar em você porque você falou a verdade, você falou que não precisava esse excesso de proteína, foi seguir uma blogueira qualquer, passou mal, vai procurar você de novo. Porque geralmente eles tentam ir pelo caminho mais fácil, tentam seguir dieta de blogueira, aí quando aparece alguma alteração, seja excesso de lipídio, né? Dislipidemias, ou ganho de peso, ou ganho de gordura corporal, eles procuram um nutricionista. Mas antes disso, eles já gastaram uma fortuna de dinheiro com coisas da internet, porque algum colega, algum vizinho falou que dava certo. Então, eles sempre preferem o caminho que eles acham mais fácil, mas que geralmente é mais caro e podem até provocar uma doença no futuro. Ok?
Ok. Perguntas? Perguntas? Não. Não. Então, classificação das proteínas, né? Nós temos enzimas de mioglobina, miosina e actina, e colágeno, elastina e... Deixa eu fechar aqui. Reticulina. Então, de 30% a 35%, nós temos enzimas e mioglobulinas sarcoplásmicas, 65% a 75% miofibrilares, miosina e actina, e de 1 a 5% só insolúveis ou de estroma. Travou de novo? Função das proteínas da carne. Função nutricional, né? É a fonte de aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais, que são os que a gente não produz. E tecnológica, formação de emulsão e reação de Maillard. E capacidade de retenção de água, CRA. Não é o CRA de vocês não, viu? Não é Central de Atendimento do Aluno, não. É capacidade de retenção de água, que vai contribuir para quê? Para aumentar a suculência, a maciez e o sabor da carne, ok? Lipídios. Nós temos de 3 a 13% de lipídios na carne, o que mais varia tanto em quantidade quanto em qualidade. Seu armazenamento geralmente é extracelular, né? Tecido adiposo subcutâneo e demais depósitos no organismo animal. Intermuscular, fica entre os músculos. E intramuscular, conhecida como marmorização. Foi o exemplo que eu dei do cupim, que a gordura está intramuscular, a gente não consegue separar, a gente não consegue retirar. E gotículas no líquido intercelular. É uma fonte de colesterol e contribuem para características e maciez, suculência, sabor e odor. Aí o exemplo, ó, esse primeiro pedaço aí é um contrafilé de ango, que é aquela carne cara, é marmorizada. Não tem como a gente separar essa gordura que está aqui. Já o contrafilé tradicional aqui tem muito menos gordura. E por que que essa carne aqui, essa de cima de Angus, é tão mais cara? Por ela ser muito mais saborosa, por ela ter essa quantidade extra aqui de gorduras intramuscular que vão dar essa maciez e esse sabor e essa textura diferente que agrada tanto o paladar. Por isso é uma carne muito mais cara, né? A produção de Angus está chegando há pouco tempo no Brasil. Posso falar aí que tem mais ou menos uns 5 anos que ela está mais popular, que até então ninguém nunca tinha ouvido falar. E está popular, está agradando o paladar, porém é uma carne muito cara, que a maioria das pessoas não tem poder aquisitivo para estar consumindo essa carne diariamente. E ainda bem, né? Porque pensem a quantidade de gordura que tem aqui. Se a pessoa comer um bife desse contrafilé aqui diariamente, o que vai acontecer com o colesterol dela? Tem males que vêm para bem, né? Carboidrato. Na carne tem carboidrato, gente? Coisa estranha, né? Carne, proteína? Como assim carboidrato na carne? Temos quantidades mínimas aqui, ó, de 0,8 a 1% só, né? Que é o glicogênio, que é aquele lá que ficou acúmulo de glicogênio guardado no pré-abate, lembram? O glicogênio que é o mais abundante, que leva à alteração do pH da carne. Oi? Oi? Alguém quer falar? E bioquimicamente o glicogênio sofre uma transformação depois do sacrifício do animal, né? O glicogênio vai sofrer uma glicólise aeróbica sem oxigênio, que vai gerar o quê? O lactato, vai aumentar a acidez, o ácido lático, né?
Um animal vivo tem 1,5%. Após a morte, né? Após o abate, tem quanto? Estou conseguindo ver. Tem 0,1%. Então, diminui drasticamente a quantidade de carboidrato, porque diminuiu a quantidade de glicogênio. Pode ser perdido até 7 vezes, né, a quantidade de glicogênio em 24 horas após o abate. Então, por isso que a gente tem tão pouco carboidrato guardado aí nesse músculo. Minerais e vitaminas. Também temos pouquinho, só 1%. Mas a gente tem que lembrar que o que a recomendação propõe de vitaminas também é tudo microgramas, é tudo quantidades muito pequenas já são suficientes, né? Então, nós temos só 1% de minerais. Destacam-se o ferro, o zinco, o ferro, que é a constituição da hemoglobina, que vai dar aquela cor vermelhinha na carne, e o zinco, que atua no sistema imunológico, divisão celular e no crescimento. Temos também 1% de vitaminas do complexo B, a niacina, a riboflavina, a B12 e a tiamina. E as vitaminas lipossolúveis. O que é isso? Vitamina lipossolúvel. São vitaminas que precisam de gorduras para que elas sejam absorvidas. Vitamina A e vitamina D. E a creatina e a creatinina. Aí está um exemplo, né, de fontes de creatina, e dependendo do tipo de origem aí, se é o salmão, a carne bovina tem a mesma quantidade de creatina, a carne suína tem um pouquinho mais, o bacalhau só 30 gramas, o arenque é um tipo de peixe riquíssimo a quantidade de creatina que tem. E o leite tem só 0,01, só 1 graminha de creatina em 100 ml de leite, no caso. Aí agora entraremos na parte da obtenção da carne, que é a parte do abate, né? Vai explicar que eles vão para o matadouro, né? Vão sacrificar. Intervalo, professora. Quer intervalo? 10 minutos? Isso. Então a gente volta. Só para enviar um trabalho aqui para hoje ainda, que é seu mesmo. A gente volta 8h48, então. 20h48, ok? Ok. Ok. Vai, ele fez aguda.